Imagine que você está em uma ilha deserta, com recursos limitados e um grupo de pessoas que precisam sobreviver. Como você alocaria os recursos disponíveis para atender às necessidades básicas de todos? Essa é uma pergunta fundamental na economia. A economia é o estudo de como as sociedades alocam recursos escassos para atender às necessidades e desejos das pessoas. Vamos explorar como funciona a economia e como ela afeta a nossa vida diária. A economia é uma ciência social que estuda como as sociedades alocam recursos escassos para atender às necessidades e desejos das pessoas. Ela envolve a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia é dividida em duas áreas principais, microeconomia e macroeconomia. A microeconomia estuda o comportamento das empresas e dos consumidores individuais, enquanto a macroeconomia estuda a economia como um todo, incluindo questões como inflação, desemprego e crescimento econômico. A economia é uma ferramenta poderosa para entender como as sociedades funcionam e como podemos melhorar a nossa qualidade de vida. Imagine que você está naquela ilha deserta novamente, mas desta vez alguém encontra um baú cheio de dinheiro. De repente, há muito mais dinheiro circulando, mas a quantidade de bens e serviços disponíveis não mudou. O que acontece? Os preços dos bens e serviços começam a subir. Isso é o que chamamos de inflação. A inflação é o aumento contínuo dos preços dos bens e serviços em uma economia. Ela pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo um aumento na oferta de dinheiro, um aumento na demanda por bens e serviços ou uma redução na oferta de bens e serviços. A inflação pode ter consequências significativas para a economia e para as pessoas. Agora que entendemos o que é inflação, vamos falar sobre juros. Os juros são o preço do dinheiro. Quando você pega um empréstimo, você paga juros sobre o valor do empréstimo. Os juros são uma forma de compensar o credor pelo uso do seu dinheiro. A taxa de juros é determinada pelo Banco Central e pode variar dependendo da situação econômica. Quando os juros são baixos, as pessoas podem pegar empréstimos mais facilmente e consumir mais, o que pode estimular a economia. Por outro lado, quando os juros são altos, as pessoas podem pensar duas vezes antes de pegar um empréstimo, o que pode desacelerar a economia. Os juros são uma ferramenta importante para o Banco Central controlar a inflação e estimular o crescimento econômico. A política monetária é a ferramenta que o Banco Central usa para controlar a oferta de dinheiro e a taxa de juros em uma economia. O objetivo da política monetária é promover o crescimento econômico, controlar a inflação e manter a estabilidade financeira. O Banco Central pode usar várias ferramentas para implementar a política monetária, incluindo a taxa de juros, a oferta de dinheiro e a compra e venda de títulos. Quando o Banco Central reduz a taxa de juros, isso pode estimular a economia, pois as pessoas podem pegar empréstimos mais facilmente e consumir mais. Por outro lado, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, isso pode desacelerar a economia, pois as pessoas podem pensar duas vezes antes de pegar um empréstimo. A política monetária é uma ferramenta importante para o Banco Central controlar a economia e promover o crescimento. A política fiscal é a ferramenta que o governo usa para controlar a economia por meio da tributação e do gasto público. O governo pode usar a política fiscal para estimular a economia em tempos de recessão ou para desacelerar a economia em tempos de inflação. Quando o governo reduz os impostos, isso pode aumentar a renda disponível das pessoas e estimular o consumo. Por outro lado, quando o governo aumenta os impostos, isso pode reduzir a renda disponível das pessoas e desacelerar o consumo. Além disso, o governo pode usar o gasto público para estimular a economia, investindo em projetos de infraestrutura, educação e saúde. Política fiscal é uma ferramenta importante para o governo controlar a economia e promover o crescimento. O desemprego é um problema econômico que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Ele ocorre quando as pessoas não conseguem encontrar emprego, apesar de estarem procurando.
O desemprego pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo a recessão econômica, a mudança tecnológica e a falta de habilidades. Quando as pessoas estão desempregadas, elas não têm renda para consumir e investir, o que pode afetar a economia como um todo. Além disso, o desemprego pode ter consequências sociais e psicológicas negativas para as pessoas afetadas. Os governos e as empresas podem implementar políticas para reduzir o desemprego, como treinamento e educação, incentivos para a contratação e investimentos em infraestrutura. A iniciativa privada é um dos principais motores do crescimento econômico. Ela se refere à capacidade das empresas e dos indivíduos de criar e inovar, gerando empregos e riqueza. A iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, bem como para a melhoria da eficiência e da produtividade. As empresas privadas são motivadas pelo lucro, o que as leva a investir em pesquisas e desenvolvimento e a inovar constantemente. Além disso, a iniciativa privada também promove a concorrência, o que ajuda a manter os preços baixos e a melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Em resumo, a iniciativa privada é essencial para o crescimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em resumo, a economia é um sistema complexo que envolve a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Ela é afetada por uma variedade de fatores, incluindo a política monetária, a política fiscal, o desemprego e a iniciativa privada. Entender como funciona a economia é fundamental para tomar decisões informadas sobre como gerenciar nossos recursos e como contribuir para o crescimento econômico. Além disso, é importante lembrar que a economia é uma ciência social que está em constante evolução e que as políticas e as práticas econômicas devem ser adaptadas às necessidades e às circunstâncias específicas de cada país e de cada comunidade. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns conceitos básicos da economia e a inspirar uma maior compreensão e interesse por este fascinante campo de estudo. Agora que você entende melhor como funciona a economia, é importante refletir sobre como isso pode afetar sua vida e as decisões que você toma.